O senhor disse aí que o senhor é muito amigo, gosta de preservar a amizade. Acredita que as fases revelam os verdadeiros e os falsos? Com certeza, com certeza. Eu, na minha vida mesmo, dadas as fases que eu passei, eu pude ver de perto e sentir de perto essa peneira rodando. Entendeu? Porque vamos começar a nominar os tipos de amizades, né? A das que eu mais gosto e que eu sempre procuro são as amizades verdadeiras, né? Que hoje, nesse mundo, repito, de hipocrisia, tem um pastor amigo meu, a gente vai falar aqui o que pode falar, né? Pode falar então, tudo, na eu verdade. Eu não vou falar né? o nome dele, porque com certeza também ele está assistindo. Eu acho que o que pode falar aqui é tudo. Então sem beleza, censura. Sem pode... censura. Uhum. Ele falava assim, a Assembleia de Deus, porque hoje em dia nós vivemos a era dos evangelásticos, né? E o exemplo vem de cima. Então, cara, temos 33 milhões de membros da Assembleia de Deus. Não temos 33 milhões. Não temos. Mas se nós tivermos 25... Tivemos 22 milhões de membros da Assembleia de Deus, a igreja a qual eu pertenço. Quero aproveitar para mandar um abraço ao meu pastor Ivaldo Teodoro da Silva, e o vice, que é o Cláudio, estão lá assistindo a gente também. Essa igreja que eu pertenço, desde que eu nasci, ela não tem 35 milhões, que tenha 22. Mas ele fala assim, com toda certeza, nós somos a maior igreja do Brasil, mas também, com toda certeza, somos a mais hipócrita. Isso nós estamos falando de instituição, não estamos falando da noiva do Cordeiro. Estamos falando de igreja e instituição, aglomeração de pessoas. Porque a igreja noiva do Cordeiro é uma coisa, a instituição é outra. Nós estamos vendo... O organismo é uma coisa. Exata. O organismo que se denomina igreja, que é aquele prédio onde a gente vai congregar... ela está atravessando por mudanças brutais hoje, né? E nós enfrentamos essa hipocrisia. Isso aí. Então eu digo assim: primeiro, amigos verdadeiros, tá? Segundo, os amigos de interesse, que também poderia ser associado como amigos de ocasião, que o camarada é teu amigo porque você tem alguma coisa a oferecer. Quando você não tem mais. E nesse nosso meio tem muito aquele negócio: ô companheiro velho, eu gosto muito de você. Gosta nada, irmão. Gosta nada. Está esperando só o momento certo para ele te dar uma flechada. Porque às vezes entra sempre naquele texto bíblico que os filhos das trevas têm mais prudência que os filhos da luz. E o cara quer te atacar, ou passar rasteiro em você, ou tomar teu lugar, no primeiro vacilo que você tiver. Então, eu até lembro que tinha um camarada que falou assim: rapaz, passei agora há pouco, falei com o pastor Pimentel, ele me falou que gosta muito de você. Eu falei: sério? Falou que você é menino dos olhos dele. Aí, casualmente, eu já encontrava o pastor Pimentel, com quem eu sempre me dei muito bem, pastor José Pimentel de Carvalho, de saudosa memória, e convivi com ele muitos anos. Aí eu: pastor, por acaso o fulano, o senhor falou com ele, o senhor viu ele? Faz muitos dias que eu não vejo. Aí, rapaz, quer dizer, então ele inventou, ele nem esteve com o Pimentel, muito menos o Pimentel falou que eu era isso ou aquilo. Mas para massagear o ego, para deixar você bem, as pessoas... Ou para puxar assunto, né? Ou para puxar assunto. Às vezes é bajulação mesmo, que infelizmente o Ministério da Bajulação hoje, ele está crescendo mais do que alguns dons espirituais que nós precisava tanto nesses dias difíceis, que nós não temos mais. Rapaz, as igrejas hoje, se Jesus não voltar, né? Dizia um outro pastor amigo meu que se Jesus demorar muito não vai ter quem levar, né? Porque o povo está num patamar, é bajulação demais, é muita bajulação. Entendeu? Esse esquema que foi criado, esse modelo, entendeu? Da igreja que eu amo e nunca vou sair da Assembleia de Deus. Vou até confessar aqui que já tentei sair, mas eu não consigo. Como também posso confessar outra coisa, no ápice da minha prova eu tentei desviar. Eu tentei, não vou mais para a igreja, não quero saber de mais nada, porque esse povo não quer saber. Nem para desviar eu prestei. Graças a Deus por isso. Nunca deixei de estar na igreja. Porque algumas pessoas encontram comigo, né, como esses dias aconteceu, num sepultamento do Ageu Pereira, o cantor Ageu Pereira. E aí uma irmã falou: pastor, fazia 25 anos que eu não via mais o senhor, achei até que o senhor não estava mais na igreja. Foi Jesus que te repreenda, irmã. Nunca saí da igreja, nunca. Sempre estive congregando. Sempre, sempre. E sempre orientei meus filhos a estarem na igreja. Tenho 5 filhos, né? O Jackson, o Everson, a Cíntia, o Eli Júnior e a Larinha, que é a minha mais nova. Todos eles estão na igreja, todos eles servindo a Deus, todos eles são meninos tementes a Deus, e eu louvo a Deus por isso. Isso é uma conquista que eu tenho, que ninguém vai poder tirar, jamais. Os meus 5 filhos estão na igreja. Glória a Deus. Então a gente estava falando sobre escalas de amigos. Na nossa escala de relacionamento, a gente precisa separar conhecidos, colegas, amigos
e os verdadeiros amigos, aquele que você traz para perto. Jesus fez isso. Sim, Jesus, ele tinha a multidão que o seguia. É uma seleção natural, né? Deixa eu falar também. Não, é uma seleção natural. Não, mas o entrevistado sou eu. É uma seleção natural, vamos falar. Brincando. Não vou falar, não vou falar. É uma seleção natural, pode falar. Não, conclua. Jesus falou. Jesus, ele tinha o que? A multidão, depois ele separou os discípulos, que não foram apenas os 12, teve 70 também, separou os discípulos, daí ele trouxe os 12 para caminhar mais perto. Dos 12, ele separou 3 para ir nos montes, ter mais particularidade com ele, e dos 3 tinha um que sentia o batimento cardíaco de Jesus, né, que era João. Então, na nossa escala de relacionamentos, nós precisamos também ser seletivos igual a Jesus, né? Nego bom, hein? Leu a Bíblia, irmão. Você tá igual o pastor Mentel falava assim, quando o camarada pregava bem, ele falou assim, fulano orou hoje. Agora, o senhor falou... Não, mas é verdade. Mas o maior drama, Fábio, o maior drama nosso hoje é que justamente os amigos verdadeiros e mais chegados, né? Que eu gosto muito daquele texto que há amigo mais chegado que o irmão, né? Provérbios, alguma coisa lá, 17, eu acho. Mas hoje a gente está vivendo, infelizmente, dentro da igreja, com muitos canalhas. Entendeu? Canalhas da fé, eu vou dizer, né? Porque o camarada vem com aquele papinho, com aquela conversa, e quando você vai ver, meu amigo, é só casca. Entendeu? Ele não te acrescenta nada, te traz problema, te traz dificuldades, coloca você em dificuldades. Eu vou te falar um negócio aqui para você que eu fico pasmo. Eu trabalho há 41 anos como representante. Eu nunca dependi de salário de igreja e não condeno quem viva do altar, desde que seja um salário condizente e não seja os absurdos que a gente vê hoje. Tá? Eu sou a favor de que o obreiro seja assalariado e bem pago. Tá? Para ele não precisar ficar dependendo de ninguém e nem chega na congregação já arruma lá meia dúzia de empresário para bancar ele. É outro erro que eu acho. Entendeu? Então ele tem que ser bem pago, da mesma forma que o policial tem que ser bem pago para não se corromper. Tá? Mas eu digo assim para você, que às vezes o que a gente vê hoje é que as pessoas entram por esse caminho do materialismo, e as ovelhas, e a igreja vai ficando de lado, e as amizades são tudo secundária, porque tudo que se pensa mesmo é no eu, é na pessoa, é defender o que é meu, é defender aquilo, e isso é muito ruim. Então, Jesus orientou lá sobre as amizades, você deu um exemplo muito claro aqui, e era verdade, os que eram mais próximos. E a gente poderia hoje ter assim, um misto de muitos amigos leais. No entanto, não é o que acontece, é o contrário. Verdade. Né? É o contrário. Eu perdi um pouco a linha de raciocínio aqui, mas daqui a pouco. Não, mas foi interessante que o senhor falou que, de fato, na igreja não era para ser. Não. Mas nós temos muitas pessoas que nos cercam que são canalhas. E, infelizmente, muitos líderes têm se cercado de bajuladores. E esses bajuladores são uma praga, porque o bajulador é igual o carvão. Apagado ele te suja, aceso ele te queima. E, infelizmente, os bajuladores estão tendo mais vez do que pessoas verdadeiras e autênticas. Amigos leais e verdadeiros que te protegem, mas ao mesmo tempo te dão um toque. Olha, tá errado aqui. O bajulador não. Chega para a pessoa, apresenta todo mundo como errado. E nunca o amigo que ele está ali, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, Fábio. De fato, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que tudo isso está intrinsecamente ligado à vinda de Jesus, né? Nos últimos dias, haveriam homens amantes de si mesmo, caluniadores, aquela série de adjetivos negativos que Paulo escreve ali a Timóteo. Então, pede para ele tomar cuidado. Naquela época, já se imagine agora. Então, a gente vê assim, obreiros, pessoas que seriam ótimos obreiros, são esquecidas à margem porque eles não têm, falta-lhes um dom, que é o essencial hoje, que é o dom da bajulação. Ele não tem esse dom, aí automaticamente ele fica desprezado. Eu visito muito, Deus me deu essa... Eu sempre visitei muito as pessoas na minha vida, desde jovem, gostava muito de fazer isso. Mas às vezes a minha agenda não permitia, meu trabalho. Mas agora, ultimamente, que está mais fácil de conciliar isso, eu tenho visitado muitas pessoas necessitadas e a gente vê uma necessidade muito grande. E aí eu conheço o caso de um presbítero. Pensa num homem de Deus, pensa num homem crente, que você... Rapaz, eu dou graças a Deus porque hoje eu posso olhar para frente e dizer que eu não tenho do que me envergonhar. Errei na minha vida, mas paguei, não devo nada para ninguém. E os que me acusam ou são frustrados ou então porque têm má intenção. Mas eu paguei o meu preço publicamente e não devo nada para ninguém. Mas eu olho para aquele homem, mesmo sabendo que eu hoje estou vivendo uma vida de comunhão com Deus, quando eu chego perto dele, eu tenho até uma emoção, porque é um homem crente. 94 anos. Esse homem... Ele
tem capacidade para ser mais do que pastor, como diz aí fora, que agora não é só pastor, agora é apóstolo, bispo apóstolo. E, meu Jesus Cristo, só não é humilde, querubim, mas é tudo, né? Querubim serafim. Falta só a humildade, mas o resto dos títulos tem todos, né? Então, ele é um camarada que foi deixado de lado, por alguma razão. Eu não culpo ninguém, mas ele foi deixado de lado. Aí, quando ele já estava com seus trocentos anos, alguém chegou para ele e disse, irmão, estamos querendo consagrá-lo a pastor. Ele falou, para quê agora que eu não consigo nem andar direito, as minhas pernas não me ajudam? Quantas vezes lá atrás ele poderia ter sido mais aproveitado? Não por causa do título, porque ele fez muito pelo reino. Mas eu digo assim, não foi honrado à altura. E daí depois consagram outro camarada que nem uma oração ele consegue fazer. Não consegue apresentar uma criança. Não consegue abrir a Bíblia. Não consegue... Falar nisso eu lembro do meu Tatinha, né? Que ele fica invocado às vezes com o camarada, não consegue pregar. Né? Não consegue ensinar, não consegue passar para as pessoas. E eu tenho uma frase que quem me conhece já ouviu falar isso. É uns pastores que a cigana enganou ele. Diz para ele que ele é pastor, ele acredita e sai aí perturbando a gente. Né? Não é pastor, pode até ser pastor de título, mas não tem chamada. Nunca teve. Né? E você tem que aguentar. Aí você vai para o culto, o camarada está lá, e às vezes de procurar se esmerar, estudar, para então, já que foi consagrado por alguma razão que não seja como é que se diz? O ministério que tinha, né? Já que foi consagrado por outros caminhos. Né? Então, agora, já que está no meio, vou procurar me aprimorar. Vou fazer um curso teológico, vou procurar estudar a Bíblia, vou me consagrar. Mas não, o camarada continua pior do que antes. Né? Então, é lamentável. Infelizmente, hoje a gente vive isso aí. E geralmente consagram esses obreiros que deixaram um legado, eles consagram na velhice com álibi. Agora chegou a hora de te honrar. Por que não honrou antes? Pelo amor de Deus! Eu tenho um, então, melhor ainda. É piazada, né? Isso serve pra você, que é menino também. Falando de liderança já um pouquinho. Eu piazão, rapaz, porque eu casei muito novo. Eu casei com 20 anos, nem tinha 20, ia fazer 20. E aí eu né, logo já queria já decolar, né? Bater na estrela, né? E Deus começou, eu brinco assim, Deus inventou de me usar, né? E começou a me usar, e eu comecei a pregar e tal, e pá, e eu acho que estava pregando direitinho, porque o pessoal me convidava para voltar. Eu sempre digo, né, que quando você prega ruim, o cara te convida uma vez e não quer saber mais de você. Verdade. Mas tem gente que gosta de sofrer e te chama de novo, né? Então eu ia muitas vezes na mesma igreja, deduzo que estavam gostando, né? Mas eu, novinho como era, cheguei no meu pastor e falei, pastor, você precisa me ajudar, aquele papo todo, né? Ele falou, não, veja bem, você ainda é novo, nós temos outros obreiros. Aí um dia ele consagrou um irmão lá que, meu Jesus Cristo, o irmão não estava com o pé na cova, ele estava com os dois já. Né? Aí eu falei, poxa vida, pastor, mas pelo amor de Deus, qual a justificativa? Não, mas ele foi consagrado pelo tempo de trabalho que ele prestou a obras. Rapaz, então tem uma aposentadoria do ministério, porque o cara foi consagrado, né? Foi alçado ao posto de pastor pelo tempo que ele prestou, não tinha méritos ali, porque esse também era o caso que eu me lembro muito bem, já é um irmão de saudosa memória, gente boa, barbaridade, mas não era pastor. Entendeu? Então você veja, os critérios são errados. Por quê? Tudo isso está atrelado ao quê? À bajulação. Porque, infelizmente, o ser humano, seja ele presbítero, diácono, pastor, evangelista, pastor presidente, a maioria de nós não fomos criados para aguentar incólumes, ou seja, passar livre da bajulação. A gente sempre acaba cedendo. A gente sempre acaba no fundo gostando. É o canto da sereia, né? Exato, porque qual é melhor? Ser criticado ou ser elogiado? Elogiado. Mesmo que você sabe que você fez uma porcaria ali, mas o cara vem e fala, rapaz do céu, ficou muito bonito isso aqui. Ah, você fala, poxa, nem eu acho, mas enfim, já que ele elogiou, você vai receber aquilo todo felizão. Agora, se o cara já chega te detonando, você vai gostar? Pastor, então, e no fundo a gente sabe quando é bajulação e quando é elogio claro sincero. Que sabe, né? Mas faz bem pro ego. E nós somos alimentados por essa miséria, né? Por isso que a Bíblia aconselha sempre a gente se despir do velho homem, do velho Adão. Mas e aí? Cada dia esse velho Adão está crescendo mais, principalmente agora, nesses últimos tempos, né?